Olá, você vai ver nessa edição. Sinfra e Prefeitura de General Carneiro são objeto de representações externas. Prefeitura de Novo São Joaquim recebe recomendação. Balanços de governo de 3 prefeituras são apreciados pelo Pleno. Os detalhes agora no TCE Notícias. 3 contas de governo foram apreciadas pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira agora quais foram as unidades jurisdicionadas em questão. Os balanços de governo das prefeituras de Barra do Bugres, Vila Bela da Santíssima Trindade e Aripuanã receberam parecer prévio favorável à aprovação. No caso de Vila Bela da Santíssima Trindade, o conselheiro relator José Carlos Novelli identificou pontos positivos na gestão do Executivo Municipal em 2019, como superávit de execução orçamentária na ordem de R$ 3.638.000. Em relação à irregularidade encontrada, recomendações foram feitas. Quanto à irregularidade indicada pela SESEX de Previdência, entendi por convertê-la em recomendação na forma posta na íntegra do voto, na medida em que a normatização, postergando para o ano de 2022 a aplicação de regras de elevação gradual das alíquotas suplementares relacionadas aos parâmetros técnico-atuariais do regime próprio de Previdência Social. Já em Aripuanã, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, destacou que em 2019 a Prefeitura cumpriu aos mínimos e limites legais e constitucionais, como nas áreas da saúde e educação, com 23,59% e 31,25%, respectivamente. Tendo em vista os fundamentos explicitados nos autos, acolho a manifestação ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Aripuanã, exercício de 2019, gestão do senhor Jonas Rodrigues da Silva, com recomendações, conforme consta do voto integral. Enquanto isso, no balanço de governo de 2018 de Barra do Bugres, o conselheiro relator Antônio Joaquim destacou a economia orçamentária, já que as despesas realizadas foram inferiores às autorizadas. Apesar da emissão de parecer prévio favorável à aprovação, o relator fez recomendações sobre o extrapolamento do limite prudencial das despesas com pessoal, mesmo posicionamento adotado em relação às demais irregularidades. No que tange às demais irregularidades que permaneceram nos autos, relativa à indisponibilidade financeira para pagamento de resta pagar fontes de recursos, abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização, abertura de créditos adicionais com base no excesso de arrecadação, superávit financeiro inexistente e o descumprimento do prazo de envio de prestação de contas. Igualmente, o Ministério Público mantém-as com expedição de recomendações. Os conselheiros do TCE julgaram 2 representações externas. Uma envolvendo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e outra ligada à Prefeitura de General Carneiro. Determinações foram feitas às respectivas gestões. Mais detalhes na reportagem a seguir. Por meio de uma representação externa ligada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, o TCE identificou irregularidades no edital de concorrência pública número 2 de 2019, que teria previsto a alíquota incompatível com a legislação estadual. Mas, segundo o relator desse processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, apesar de procedente, o cenário não causou prejuízos e, por isso, fez determinação à atual gestão. Cumpre-me destacar que a referida irregularidade formal não ensejou prejuízos à competitividade do certame, uma vez que a alíquota de 4%, apesar de equivocada, foi considerada nas propostas da totalidade das empresas interessadas, ou seja, não houve prejuízo a nenhum dos participantes. Ademais, ressalto que a gestão se comprometeu expressamente a promover a adequação da alíquota como requisito prévio à assinatura dos contratos de concessão, de modo a não prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro em desfavor das concessionárias.
Já na representação externa envolvendo a Prefeitura de General Carneiro, foi constatado o pagamento indevido de horas extras a servidores ocupantes de cargo em comissão, mas em quantidade menor à inicialmente apontada. E por isso, o processo foi julgado parcialmente procedente com determinações, conforme apontou o conselheiro relator Walter Albano, que também justificou o porquê de declinar da determinação de restituição. O recebimento de valores pagos erroneamente pela administração pública a servidores de boa-fé não enseja a devolução dos respectivos valores aos cofres públicos, conforme a jurisprudência já citada, à qual me alinho. Portanto, uma vez não comprovada a má-fé dos 12 servidores, há que se presumir a boa-fé de todos, para os quais, ainda que mantenha a regularidade, afasta suas responsabilidades, deixando de determinar a devolução dos valores recebidos. O TCE julgou procedente uma representação contra a Prefeitura de Novo São Joaquim e fez recomendação ao Executivo Municipal. Veja. O processo de representação interna aberto pelo TCE apurou supostas irregularidades no pregão presencial número 1 de 2020, realizado pela Prefeitura de Novo São Joaquim, frente à exigência de documentação que extrapolou as previsões da Lei de Licitações. O edital, que previa contratação de veículos para atendimento ao transporte escolar da rede pública do município, vinculava a participação na licitação à apresentação do comprovante de retirada desse documento. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, acolheu os argumentos apresentados pelo gestor responsável. Entendo procedentes os argumentos defensivos de que a retirada do edital não foi estabelecida como um requisito para a participação de empresas na licitação, uma vez que somente foi exigido que, na hipótese da empresa retirar a cópia, deveria preencher o correlato documento do recebimento. Por outro lado, o conselheiro relator entendeu que exigir o recibo violaria o princípio da impessoalidade, uma vez que permitiria que a Prefeitura conhecesse previamente o universo de interessados no certame. O conselheiro, então, julgou procedente essa representação, com recomendação à Prefeitura. Voto no sentido de conhecer essa representação de natureza interna e no mérito, julgá-la procedente a fim de recomendar à Prefeitura de Novo São Joaquim que retire de futuros editais de licitação, ou não inclua, as menções a recibo de edital, de modo a evitar que o ente realizador da licitação tenha conhecimento do rol de possíveis interessados. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!